Pai Senhor, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E nessa ocasião, iremos falar sobre o perdão divino. Iremos basear a nossa meditação na primeira carta de João, capítulo 1 e o versículo 9, que nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos e minhas irmãs, o perdão divino, ele está ligado em 3 pontos que iremos abordar nesse pequeno tempo, que é a causa, uma ação humana e 3 ações de Deus. Então, o perdão divino está dentro desse contexto que iremos trazer agora. Primeiro, a causa. Só vai existir o perdão se existir uma causa. E a causa é o pecado. Deus perdoa as falhas. Deus perdoa aquilo que verdadeiramente cometemos contra Ele ou contra o próximo. O pecado nos diz, ou o conceito mais abrangente do pecado é errar o alvo. Então, todas as vezes que erramos o alvo, ou seja, aquilo que deveríamos acertar, nós pecamos. E quando pecamos, nós precisamos ter uma ação, que é a ação da confissão. Não existe perdão divino sem a confissão. Tem muitas pessoas que jogam na onisciência de Deus simplesmente o seu perdão automático. Deus sabe que eu cometi. Deus sabe que falhei. Mas a palavra de Deus nos orienta que precisamos confessar. Precisamos relatar aquilo que erramos perante Deus ou perante nosso próximo. Por quê? Porque através da confissão que nós vamos ter a consciência maior de que erramos. E após a causa, que é o pecado, após a ação humana, que é a confissão, então vem as 3 ações de Deus dentro desse processo de perdão divino, que é a purificação. Veja que João ele aqui fala que Deus ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, ou seja, nos deixa limpos. A limpeza aqui tem o sentido de verdadeiramente deixar de existir. Tudo aquilo que está sujo e passa pelo processo de limpeza é porque a sujeira sumiu, a sujeira foi extinta. Então, a primeira ação de Deus é a purificação. A segunda é enviar para longe. Deus simplesmente não reconhece, não leva mais em conta aquilo que confessamos a Ele. Porque a palavra de Deus nos orienta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, como lemos. E também aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Deus verdadeiramente joga para longe. E a terceira ação de Deus no perdão divino é deixar de ter. Meus irmãos e minhas irmãs, qualquer ação que cometemos contra Deus ou contra o próximo,
que confessamos e Deus perdoa, nós deixamos de ter. Então não leve para a sua vida, não tenha em sua vida aquilo que você já pediu perdão. Porque se Deus perdoou, quem somos nós para estarmos em um processo de culpa, em um processo de estarmos sempre nos culpando por aquilo que já nos arrependemos? Então, amados e amadas, o processo do perdão divino é algo maravilhoso e que precisamos usufruir, porque Deus, Ele é muito longo, Ele é muito misericordioso, Ele é muito amoroso para sempre nos perdoar. E precisamos ter a consciência de vivermos longe desta causa que é o pecado. Então que Deus, pois, continue nos abençoando e que possamos sempre estar convictos que precisamos, que temos e podemos contar com esse Deus maravilhoso que está sempre pronto para nos perdoar. Mas também que possamos ter a consciência que fomos salvos por Ele para viver longe do pecado. Que Deus, pois, continue nos abençoando e que nós possamos viver uma vida agradando ao Senhor e cada dia mais nos afastando do pecado. Que Deus, pois, continue nos abençoando.